Sejam todos bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós vamos falar sobre inflação. Bom, então, para nós falarmos sobre inflação, vamos entender um pouco como é que funciona isso. E aqui, especificamente, nós estamos falando de inflação interna, a inflação da organização, a sua inflação, aquilo que você compra na sua casa, tá bom? Então, nós temos aqui um valor base, né? Imagina o seguinte, a inflação nós temos um valor, e eu quero saber se esse valor ele cresceu ao longo do tempo, e esse crescimento eu chamo inflação, ou não, se ele reduziu ao longo do tempo, que aí nós chamamos de deflação. Então, uma empresa ela pode estar tanto inflacionária, quando esses preços têm aumento, ou ela pode também estar numa questão de deflação, quando esses preços têm uma redução, tá bom? Então, nós vamos então, o primeiro passo que nós precisamos para conhecer essa evolução do preço, tanto positiva quanto negativa, nós precisamos ter uma base de comparação definida pela organização, para que eu possa comparar esse preço atual. Então, vamos lá. Aqui nós temos, olha, uma quantidade padrão que foi definida pela empresa, o preço médio de compra desses itens, e nós temos, por fim, a soma das compras, que nada mais é do que a quantidade vezes o preço médio. Tá? E aí nós temos esse valor total. Bom, então vamos imaginar que em agosto de 2021 a gente tenha comprado estas quantidades por este preço médio que resultou nesse total de compra. Então, o que nós queremos aqui responder, né? Qual que é a pergunta? Isso teve um crescimento de preço ou se nós tivemos uma redução de preço? Então, vamos lá. Primeiro passo que nós vamos aqui desenvolver, né? Nós temos aqui uma quantidade, um preço atual, né, com preço anterior. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu comprar essa quantidade vezes o preço anterior e comparar com esse preço atual, que é em função desse preço médio unitário vezes a quantidade, eu vou já em primeiro passo saber se isso teve uma evolução ou não. Então, o que nós estamos fazendo? Né? Eu estou isolando a quantidade é a mesma, e eu estou mudando só o preço. Eu tinha um preço de 37, que é atual, com um preço de 34 anterior. Então, vamos ver como é que fica isso? Então, vamos lá, vamos puxar aqui igual, vamos puxar a nossa fórmula. Então, vou pegar aqui 18 vezes o preço anterior, o preço base de comparação. Então, nós temos aqui 627. Agora, nós vamos pegar o valor total da compra atual menos o valor total anterior. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma inflação nesses preços. Por quê? Nós tivemos um aumento nesse preço que resultou numa perda para a organização de R$ 41, ou seja, ficou mais caro comprar este produto. Então, vamos lá para todo mundo. Olha aqui, ó, nós temos então um total, né? Houve aqui um aumento total, né, de inflação de R$ 10.378. Foi isso que aumentou, foi esse o aumento que nós tivemos. Se nós pegarmos aqui 10.378, dividir por 252, então nós tivemos aqui uma inflação da ordem de 4,10%. Ou seja, no geral, essa empresa teve 4,10% de inflação. Agora vamos para um outro comparativo, né? E tudo isso aqui nós chamamos em supply chain, nós chamamos de saving, métricas de saving, ou seja, métricas de redução de metas de compras, tá bom? Então são índices muito utilizados em todas as organizações. Vamos aqui agora para o outro tipo de análise que nós podemos fazer. Bom, então nós pegamos aqui, eu isolei a quantidade, que era 18, e só mudei o preço. Então aqui eu queria saber a variação de preço. E se nós tivéssemos comprado agora a mesma quantidade de 72, como que teria ficado esta relação? Então vamos lá? Então vamos pegar aqui, olha, 72 vezes o preço atual, que é de 37. Então, veja, se eu tivesse comprado essa mesma quantidade agora, em agosto de 2021, nós teríamos despendido R$ 2.677. Vamos fazer um menos o outro, então, valor atual menos o valor anterior, 2.510. Então, nós teríamos agora não uma perda mais, ou seja, se eu tivesse comprado 72 unidades, que é maior do que eu comprei agora,
que são 18 unidades, nós teríamos perdido ainda mais, nós teríamos perdido R$ 167. Vamos aqui passar isso para todo mundo. Vamos lá. Aqui eu vou deletar, pessoal, porque ele vai dar ele traz aqui uma inconsistência, né? Porque aqui não tem nada de compra, ó. Então tenho que eliminar esses dois elementos aqui, tá bom? Para não ter nenhum erro. A gente podia colocar uma fórmula lógica, mas depois a gente monta isso quando a gente tiver mais para frente aí no Excel. Bom, então agora o que aconteceria? Nós teríamos uma perda real na organização, né? Por isso que ele fala base zero, que é essa base zero aqui de quantidade, nós teríamos uma perda de R$ 15.000, tá? O que significa isso? Poxa, se eu tivesse comprado essas quantidades anteriores, eu teria perdido ainda mais, tá? Eu teria perdido ainda mais. Então, comparativamente, eu teria perdido R$ 14.000. Então, esses são dois indicadores bastante utilizados na organização. Um para detectar só variação de preço e o outro para detectar também variação de quantidade, caso eu tivesse comprado essas quantidades com esse preço atual. Então, nós teríamos aí uma perda de R$ 14.000, tá bom? Então, esses dois índices são absolutamente muito utilizados, são índices, sim, de contabilidade gerencial. E para nós calcularmos esses índices, normalmente nós usamos grupos de contas. Aqui vocês vão ver que tem um grupo chamado gases. Poderia ter um grupo aqui chamado matéria-prima, por exemplo, matéria-prima. Vamos colocar aço, para ficar mais fácil. Você está numa empresa de tecelagem, então a gente pode colocar o algodão. Enfim, sucessivamente, você pode montar, né? Opa, saiu um ozinho errado aqui. Você pode montar isso para vários grupos, tá? Aí no final você soma tudo isso e verifica a inflação real da organização. Por que nós fazemos isso? Porque normalmente você tem estratégias para cada família dessa, que nós chamamos de família de materiais. Elas guardam algumas características dentro desse âmbito da engenharia de produção. Então, quando nós usamos essa separação como estratégia, no final nós conseguimos ter negociações melhores. A gente pode definir um projeto onde nós podemos selecionar pessoas ou grupos de pessoas para que partam para uma negociação mais técnica com essas organizações que poderiam oferecer esse tipo de produto. Tá legal? Então, pessoal, o nosso objetivo era esse, mostrar como que se calcula esses dois índices, economia real, que é baseada em preços, e economia base zero, caso a gente tivesse comprado a mesma quantidade anterior, tá bom? Então, até a próxima aula, um forte abraço para vocês e, mais uma vez, gratidão a cada um de vocês. Forte abraço.